atmosfera terrestre, Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e Luz. Este é o programa Verdade e Luz, especial Natal 2025. Eu, André Zola, André Reis, João Boreço, Márcio Lucas e Gilberto Silva na parte técnica, agradecemos a você que nos prestigia com sua audiência pela Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e pelo YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial especial de Natal, trazemos para você a mensagem Súplica do Natal, de Casimiro Cunha, extraída do livro Antologia Mediúnica do Natal, psicografia Francisco Cândido Xavier. Teremos também neste programa especial de Natal, mensagem do livro Antologia Mediúnica do Natal, intitulada Evocação do Natal, de autoria do Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Em nosso estudo da codificação espírita especial Natal, apresentamos as questões sobre Jesus. No momento evangélico especial de Natal, trazemos o texto de autoria de Alexandre Fontes da Fonseca, intitulado O Natal na Codificação Espírita, extraído do jornal Momento Espírita, página 7, dezembro de 2012, número 36. No Diálogo à Luz do Espiritismo Especial de Natal, apresentamos um texto do site Momento Espírita, da Federação Espírita do Estado do Paraná, intitulado Comemoração do Natal. Agradecemos sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. No programa especial de Natal, agora o nosso editorial, Súplica de Natal, autoria do Espírito Casimiro Cunha. Na noite santificada, em maravilhas de luz, sobem preces, cantam vozes, lembrando-te, meu Jesus. Entre as doces alegrias de teu Natal, meu Senhor, volve ao mundo escuro e triste os olhos cheios de amor. Repara conosco a terra, angustiada e ferida, e perdoa, Mestre amado, os erros de nossa vida. Onde puseste a alegria da paz, da misericórdia,
desabam tormentas rudes de iniquidade e discórdia. No lugar onde plantaste a árvore da união, vivem monstros implacáveis de dor e separação. Ao longo dos teus caminhos, sublimes abençoados, surgem trevas pavorosas de abismos escancarados. Ao invés de teus ensinos de caridade e perdão, predominam sobre os homens a sombra, o crime, a opressão. Perdoa, Mestre, aos que vivem erguendo-te a nova cruz. Dá-nos ainda a bonança de tua divina luz. Desculpa, mundo infeliz, distante das leis do bem, releva as destruições da humana Jerusalém. Se a inteligência dos homens claudicou e recaiu, a tua paz não mudou e o teu amor não dormiu. Por isso, ó Pastor Divino, nos júbilos do Natal, saudamos a tua estrela de vida excelsa e imortal. Que o mundo te guarde a lei, pela fé que nos conduz das sombras de nossa vida ao reino da tua luz. Fonte: o livro Antologia Mediúnica de Natal, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Verdade e Luz. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita. Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. Vamos agora ao nosso quadro especial de estudo das obras da codificação espírita. Nesse especial de Natal, não tem como não falarmos sobre Jesus, o aniversariante do mês, né? Então, quando da chegada de Jesus à Terra, não houve mobilização humana, nem estardalhaço, ou qualquer movimento de massas para informar à humanidade que o Rei Solar descera à sombra do mundo. Anunciado secularmente como o Messias, fez-se preceder por preparadores dos caminhos e trabalhadores da abnegação, a fim de que o seu se fizesse o ministério da ternura, da compaixão, do amor. No silêncio de uma noite fria, ele chegou acolitado por seres angélicos invisíveis e sob a luz fulgurante de alguns astros em conjunção de órbitas, a fim de que a sombra fosse menos densa no mundo, que ele renovaria moralmente quando acendeu a claridade inapagável da verdade. E a partir daquele dia memorável, a humanidade nunca mais seria a mesma, Márcio? Não, ela nunca mais seria a mesma. Ele revolucionou os paradigmas existentes na sociedade, implantando novos códigos de justiça, de ética, de moral, de valores para a vida, centrados no dever e na solidariedade, na alegria de viver e na justiça com igualdade para todos. A partir da Sinfonia do Sermão da Montanha, apresentou às criaturas de todos os tempos uma maneira de compreender o Pai e de comportar-se em relação ao seu próximo. Demonstrou que fracos e infelizes são os que dominam os outros sem valor para dominar-se a si mesmo. Que poderosos são aqueles que vencem as más inclinações e se libertam das paixões inferiores. Que ricos são os que se caracterizam pela pobreza de inferioridade moral e de tendências para o mal. Que triunfadores são os que amam e perdoam aos demais, renovando-se sempre no bem, tornando-se todos, deste modo,
bem-aventurados. Nunca mais ninguém falaria como ele se expressou ou faria o que ele fez, reverdecendo as terras áridas por onde passou e semeando esperança em todo lugar. Jesus é inigualável e o seu Natal é a epopeia da luz que se encarcerou por momentos a fim de que prosseguisse brilhando para sempre. Esse sentido, né, Márcio? Muita gente espera por Jesus, mas Jesus foi a algum lugar ou ele permanece conosco? Em suas últimas palavras, ele já disse isso, né, André? Estarei convosco até os últimos 2 dias. Essas são as últimas palavras de Jesus. Como ele disse, ele não foi para lugar nenhum. Ele está conosco. Suas últimas verdadeiras palavras encerram o Evangelho de Mateus. Ele nos deu foi serviço, né? Ide pregar o Evangelho. Antes de falar essa última frase, nas suas últimas palavras, ele disse: ide e pregai o Evangelho. Ponto. Isso ele nos deu. Ponto. Ele não morreu na cruz e não disse como são as últimas palavras, né? Perdoai-vos. Né? Nós estaríamos matando o Cristo na cruz e nos colocando, falando de doutrina espírita, se assim acreditasse, como representante de Deus na Terra. Em suas últimas palavras, então, falando na íntegra, ele nos diz: a mim é dado o poder sobre o céu e a terra, ou seja, mais ninguém representa Deus na terra, a ele é dado. Ide e pregai o Evangelho a todas as nações, e usando as palavras evangélicas, né, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele nos deu serviço e disse que estaria conosco, sua última palavra, até o último dos dias. Portanto, ele não foi a lugar nenhum, ele está conosco. Basta nos aprofundarmos em Jesus e encontraremos ele ao nosso lado, como ele nos disse. E esse texto, André, nos traz tudo isso e nos faz, falando de aprofundamento, né? Esse texto nos faz, mais uma vez em nossa vida, refletirmos se conhecemos realmente Jesus, se nos aprofundamos com ele, se conhecemos o Mestre. Esse texto traz e é tudo que a doutrina também nos fala. Afinal, em todos os lugares, até mesmo dentro de uma casa espírita, no movimento espírita, se perguntarmos sobre ele, normalmente responderemos que ele é o Salvador, até isso nós ouvimos. Nasceu 25 de dezembro, sendo que não nasceu, né? 25 de dezembro, que ele faz milagres e etc. E isso para não falar, né? Que para muitos de nós, no geral, estamos falando, não estamos falando de nem pessoas especiais ou culturas religiosas especiais, estamos falando da população humana em geral. Para muitos é só um momento de comida farta e presente o Natal. Não conhecem Jesus. Enfim, só sabemos o consumo materialista. Quando Jesus não é nada disso. E não nos trouxe nada disso, né, André? Então, quando nos interessamos e nos aprofundamos realmente em conhecer Jesus, entender o que é o símbolo do Natal, não o 25 de dezembro, nós vemos que Jesus não chegou impondo normas, trazendo assim, uma analogia a esse texto, né? Não chegou nos impondo normas ou pensamento religioso, mas ele trouxe uma luz projetada de si mesmo, fazendo uma análise de suas obras, né? Através da vivência do resumo que ele fez das leis e dos profetas, quando ele nos trouxe a lei do amor, para amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ele trouxe a prática, o resumo de tudo isso. E nos interessando um pouco mais sobre o Mestre, deixamos então de simplesmente ler o Sermão da Montanha, que nos fala ali, que é uma lição muito importante, e passamos a enxergar que nesse Sermão do Monte não tem algo para lermos, porque ele nos deu o caminho para a vida bem-aventurada, ele nos deu o ensinamento. Ele nos ensinou a oração dominical ali também, onde consta tudo mesmo, o que precisamos para uma vida em retidão à lei do amor, onde já começa nos lembrando que Deus é Pai e merece ser adorado. Somente isso. E através de seus exemplos, André, se analisamos seus exemplos de vivência da lei divina, ou a lei do amor, e fazendo uma análise de suas lições que nos trouxe, além do Sermão do Monte, vimos que ele nos mostrou que na Terra há muitos clarões, como nos traz assim na doutrina espírita, né? Clarões que perturbam, confundem e anunciam, né, constrangimentos e arrasamento. Mas usando as palavras do Mestre, que brilha a vossa luz através da vivência da lei do amor, para dissipar as clarões e trevas trazido pela lei dos homens, que são baseadas no egoísmo,
Assim que a doutrina espírita nos traz Jesus. E quebrando os paradigmas, Jesus nos mostrou que um pai, falando em paradigmas, porque estamos analisando o texto, são palavras usadas por Joana nesse texto, ele nos mostrou que um pai nunca deserda ou desiste de um filho por causa de costumes sociais, mas que está sempre de braços abertos e prontos para recebê-lo, ampará-lo e amá-lo após assumir as consequências de suas escolhas, quando nos trouxe o filho pródigo. Nos ensinou indulgência com a mulher adúltera. E aprofundando um pouco mais, quando nos realmente interessamos em conhecer Jesus, entender o que é o Natal, e aprofundando em querer conhecer esse Jesus, conseguimos entender que o mundo nos diz que uma existência bem-sucedida e feliz é aquela sempre associada a facilidades e conforto proporcionados pelo acúmulo e posse de bens materiais. Mas, quando estudamos Jesus, nós vemos que as vidas que marcaram a história, e trazendo aqui o conhecimento do texto, do estudo, que vieram antes preparando o caminho de Jesus, e que continuaram na pegada de Jesus, seguindo o Mestre, essas vidas nada tiveram de renúncia a essas benesses, que o mundo material diz que é a riqueza, em benefício do bem da coletividade. Não que deram as coisas para os outros, mas se doaram, ensinando a lutar pela própria vida. Que estes homens e mulheres que antecederam e seguiram após Jesus, eles trouxeram em suas vivências simplesmente só o evangelho vivo, um viver em abundância como o Mestre viveu, que irradia a todos e em todos os lugares por onde passaram e passam esses que seguem Jesus. Enfim, André e amigos, nos interessando por Jesus, compreendemos que o Natal não é 25 de dezembro, é algo um pouco maior. Obrigado, Márcio, pelas suas colocações. Vamos a uma breve pausa para as inserções da Web Rádio Verdade e Luz nesse programa especial de Natal. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Você já foi a um centro espírita? O Centro Espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No Centro Espírita você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Uma campanha da USE Ribeirão. Saiba mais em www.userp.org.br. Verdade e Luz. Retornamos da nossa pausa, continuamos com o estudo especial hoje sobre Jesus, no estudo da codificação, das obras básicas, e agora temos a seguinte questão: quem é Jesus para o Espiritismo, Márcio? Allan Kardec define na questão 625 de O Livro dos Espíritos da seguinte forma: para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Está claro, Jesus é o Mestre Maior. Como vemos, os Espíritos já responderam quem é Jesus. Agora nos cabe questionar e para os espíritas, que é uma coisa bem diferente. Quem é Jesus? Essa é a questão principal que os espíritos já esclareceram.
Mas na ponta da língua já dissemos, porque a doutrina nos diz, né, André? Que ele é o guia e modelo. Então, perfeito. Mas será que para nós espíritas ele é o guia e modelo? Ou só sabemos através da doutrina? Não é verdade? Porque guia é uma pessoa, se pegarmos no literal da palavra, é a pessoa que conduz, que dirige, que mostra o caminho. Ou, pode ser colocado, perdoe-me, que é a pessoa que dá uma direção moral, intelectual e espiritual. Daí, perfeito. Aí, se olharmos lá, o que é modelo? É algo ou alguém que pode servir de norma ou regra comportamental. Então, beleza, os espíritos realmente nos definiram. Mas e para nós espíritas, nós estamos seguindo esse modelo? Essa é uma questão que nós temos que nos questionar. Porque basta, e isso é muito íntimo, nós temos que nos questionar, é isso que a doutrina nos fala, é sempre a sua autoeducação. Mas basta olharmos para nós mesmos, que nos dizemos espíritas, e avaliarmos o nosso comportamento diário na sociedade, ou seja, o nosso convívio, nossos relacionamentos, e verificarmos se procuramos realmente copiar as obras do guia e modelo, o que delega a briga diária contra as más inclinações, e isso é bom, que você está tentando copiar o mestre, ou se estamos a copiar as obras dos homens e falando de Jesus ao mesmo tempo. Temos que nos autoanalisar enquanto espíritas se realmente temos ele como guia e modelo, ou não. Provavelmente, André, virá à nossa consciência mais uma lição do mestre, já que ele é o centro dos nossos estudos de hoje, quando ele disse: obedeçam-lhe e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que prega, que está lá em Mateus 23:3. Então nos questionemos, nós espíritas. Para nós espíritas, quem é Jesus? Uma pergunta para nós, para a nossa consciência, que aqui fica. André. Fica para a nossa reflexão. Muito obrigado, Márcio. Essa foi a nossa contribuição nesse estudo especial de Natal. Vamos prosseguir com os outros quadros do programa. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. Damos sequência ao programa de hoje, especial de Natal, em nosso quadro Momento Evangélico. Hoje trazemos um texto de autoria de Alexandre Fontes da Fonseca. Está no site Jornal Momento Espírita, de número 36, página 7, de dezembro de 2012. Natal para a codificação espírita. E Alexandre Fonseca nos traz assim: o Natal é especial por muitas razões. Será que existe alguma menção ao Natal por parte dos espíritos, ou seja, da doutrina espírita, que trabalham na codificação espírita? É uma pergunta dele. Nas obras básicas, curiosamente, ele nos diz, não encontramos a palavra Natal. Encontramos a palavra Natal com N minúsculo, significando local de nascimento ou origem, como na expressão terra natal. Porém, na Revista Espírita de abril de 1863, encontramos a única menção ao Natal existente nas obras de Kardec, que consiste de uma mensagem de São Luís, intitulada Festa de Natal, que transcrevemos a seguir. É a noite em que, no mundo cristão, se festeja a natividade do menino Jesus. Mas vós, meus irmãos, deveis também alegrar-vos e festejar o nascimento da nova doutrina espírita. Vê-la-eis crescer com a criança. Ela virá, como ele esclarecer os homens
e lhes mostrar o caminho que devem percorrer. Em breve, verei os reis como os magos, vir também a esta doutrina pedir o socorro que não encontraram nas ideias antigas. Não vos trarão incenso e mirra, mas prosternar-se-ão de coração ante as ideias novas do Espiritismo. Já não vedes brilhar as estrelas que os deve guiar? Coragem, pois, meus irmãos, coragem, e em breve, com o mundo inteiro, podereis celebrar a grande festa da regeneração da humanidade. Meus irmãos, durante muito tempo encerrastes no coração o germe desta doutrina. Eis, porém, que hoje ele surge em plena luz com o apoio de um tutor solidamente plantado e que não deixará que verguem os galhos tenros. Com esse sustentáculo providencial, crescerá dia a dia e tornar-se-á a árvore da criação divina. Dessa árvore colhereis frutos, dos quais não conservareis a exclusividade para vós, mas para os vossos irmãos que tiverem fome e sede da fé sagrada. Então apresentai-lhes esse fruto e gritai-lhes do fundo do coração: vinde partilhar conosco o que alimenta nosso espírito e alivia as nossas dores físicas e morais. Mas não esqueçais, meus irmãos, que Deus vos fez fermentar o primeiro germe, que esse germe cresceu e já se tornou uma árvore capaz de dar seu fruto. Resta-vos algo a utilizar, são os galhos que podereis. Mas antes, vede se o terreno ao qual confiais esse germe não oculta, sob sua camada aparente, algum verme roedor que poderia devorar aquilo que vos confiou o Mestre. Percebemos das palavras de São Luís que, ao mesmo tempo que podemos festejar o Natal, representando a vinda de Jesus, também devemos festejar a chegada do Espiritismo, que, como Consolador prometido, nos ajuda a compreender, através da fé raciocinada, o propósito da encarnação do Mestre, que foi nos ensinar, e que o título mais meritório a ser conquistado pela criatura humana é o título de servidor, que a atividade mais rentável que alguém poderia imaginar é a caridade, e que o sentimento mais puro, capaz de forjar os laços mais firmes e duradouros, é o amor. Nisso, portanto, percebemos mais um aspecto do Natal, que esperamos seja não somente lembrado, mas também vivenciado por todos nós que tivemos a bênção de servir a seara espírita. Obrigado, Zola, pela participação, amigos que estão conosco. Então, como vemos, a doutrina espírita não trata o Natal porque é uma data mística, vamos dizer assim, mas não o sentido do Natal, que é o nascimento de Jesus, a vinda do Divino Mestre, né? E aqui no texto nos faz uma analogia junto à doutrina espírita, né? Que é o nosso Consolador prometido. Então, nesse sentido, Zola, que você tem a refletir para nós sobre o verdadeiro sentido do Natal e a função da doutrina espírita. Olha, tudo que se apresenta de novo e surge na humanidade é preciso que venha a ela e nasce, porque é novo, é um processo natural. Assim como Jesus nasce para a humanidade e traz uma mensagem transformadora e divide a sua história antes e depois dele, e a sua mensagem tem todos os aspectos que estão colocados, o que o Espiritismo faz é nascer para a humanidade também, a partir da publicação de O Livro dos Espíritos. E quando o Espiritismo nasce para a humanidade, vai no seu contexto e nas suas perguntas dizer que Jesus é o modelo e guia. E no livro 3º de O Livro dos Espíritos, no estudo das leis morais, vai ficar muito claro a responsabilidade que cada um de nós, cada pessoa tem, que todo o Espiritismo tem para com a moral perante a humanidade. Então, quando esses pontos se aproximam, o que Jesus faz?
E o que Allan Kardec faz com a publicação do Espiritismo? No Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai trazer os aspectos morais, resgatar os ensinos de Jesus e dar-nos o caminho para prosseguirmos, oferecendo também para a humanidade agora novas reflexões embasadas nos ensinos de Jesus e fazendo dar vida àquilo que Jesus precisou falar nas entrelinhas, por parábolas, respeitando a cultura e o conhecimento do povo ao seu tempo. Hoje, o Espiritismo ainda se mantém muito atual. A humanidade avança no seu conhecimento e na sua interpretação e vai conhecendo um pouco mais o Espiritismo e os seus princípios e seus fundamentos. Mas no que se refere ao aspecto do amor, nós, enquanto humanidade, ainda estamos muito distantes do amor que Jesus ensinou. E o Espiritismo tenta resgatar, mostrando para todos nós que é preciso fé e caridade como base, indulgência e perdão como atitude, para que prospere no íntimo de cada um o amor que nos leva à regeneração. É isso, Márcio. Obrigado, Zola. Amigos estão conosco e damos sequência ao nosso programa especial de Natal. Verdade e Luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Verdade e Luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. E dando prosseguimento ao nosso programa especial de Natal de 2025, estamos no quadro Diálogo à Luz do Espiritismo. Hoje vamos trazer um texto, do Momento Espírita, da Federação Espírita do Estado do Paraná, que tem como título Comemoração do Natal. Excelso amigo, neste dia de Natal, desejamos honrar-te a celeste figura. Na nossa humana pequenez, idealizamos festejos profanos que, em vez de te louvar, por vezes ultrajam a mensagem de que és portador. Celeste menino, fizeste tão pequeno para servir aos homens e nós nos cremos tão portadores de grandeza e sabedoria. Deixaste as estrelas e vieste viver entre nós. Nós vivemos na terra e nos acreditamos detentores de todo o poder. Chegamos a este teu Natal um tanto cansados. Os dias que o antecederam foram demasiadamente exaustivos. Precisamos consultar preços, fazer contas e empréstimos, selecionar os amigos que nos receberão os mimos. Relegamos, naturalmente, ao esquecimento aqueles que não se constituem benévolos aos nossos corações. Deixamos de lado os que não apreciamos, os que nos desapontaram e os que desejamos desagradar. Ah, celeste menino, como estamos longe de comemorar-te o natalício como devido. Esquecemos de te convidar para os festejos e de preparar-te a festa. Preparamo-la para nós somente. Os manjares serão aqueles que mais nos agradam. Também
nos requisitaram tempo à escolha do melhor cardápio, à procura pelo melhor buffet. Até passamos algumas horas na cozinha. As bebidas foram selecionadas com todo o esmero. É possível que algumas delas nos levem à inconsciência dos atos ou a cometer tolices. Os presentes serão para locupletar as nossas paixões. Endividamo-nos por muitos meses para que hoje os presentes fossem muitos. E tudo será para nós. Doce menino, quando aprenderemos que a festa deve ser tua e os teus desejos é que deveriam ser satisfeitos? Por isso, Jesus, neste Natal, permite que despertemos, permite que seja este Natal o Natal da nossa consciência desperta. Então, Jesus, no próximo Natal, tu serás o excelso homenageado, o celeste convidado que honraremos na intimidade do próprio coração. As luzes que verás estarão palidamente representando a luminosidade das nossas mentes e corações plenos de amor. Teremos a mesa farta, mas não somente a nossa. Teremos pensado na dos nossos irmãos. Teremos sorrisos, trocas de presentes, mas, sobretudo, muitos abraços e reconciliações. Recordaremos da mensagem do perdão, da humildade, da caridade. Ouvirás a música festiva do nosso lar acolhedor, onde estará a nossa família te aguardando a honrosa visita. Jesus, como aguardaremos este Natal? Mais uma mensagem maravilhosa de Natal, né? Que é uma época muito especial do ano. Queridos amigos, todo mês de dezembro nos traz a sensação que estamos encerrando um ciclo e nos convida a reflexões sobre o que passou, o que poderemos fazer em novo ciclo. Além de tudo isso, é o mês que encerra o ano e nos traz a data do nascimento de Jesus, o nosso guia e modelo. Por si só, a lembrança dessa data altera para melhor as vibrações no planeta Terra. Como seria bom se todos os habitantes da Terra comemorassem o nascimento de Jesus. Com certeza, todos nós viveríamos mais felizes, sem guerras fratricidas, sem conflitos existenciais, porque todos os pensamentos estariam voltados para os ensinamentos que ele nos deixou. Agora, o Natal continua sendo um convite para que todos nós continuemos a lembrar do Divino Amigo. Agora é o aniversário de Jesus. Mas qual o presente que nós estamos oferecendo para ele? Para muitos, os presentes se restringem às oferendas da época. Assim, que o nosso presente de Natal não se restringe à data comemorativa, mas se estenda a todos os dias do ano, com os nossos evangelhos de feitos, que fazem Jesus nascer e renascer a cada instante de nossa vida. À proporção que seu evangelho é vivido na construção da obra divina do reino de Deus em nossos corações, André. A grande pergunta, como o Márcio colocou no outro quadro, é se Jesus já nasceu em nosso sentimento, na nossa inteligência, na nossa consciência, se ele já nasceu em nós, né? Porque não cabe a ele permitir ou não nosso despertamento. Cabe a nós abrirmos os olhos, querermos ver, queremos admitir, como espíritos imperfeitos que somos, que há muito a realizar, há muito a seguir, né? Queremos ou não? Essa pergunta não cabe ser respondida ou permitida por Jesus, e sim por nós. O que nós queremos, o que nós buscamos? Que Natal estamos querendo para nós? Né? Porque ele já nasceu, ele já veio, ele já mostrou, já demonstrou, já orientou. E nós? Como o entendemos? Como recepcionamos? Como diz o texto? Né? Só que em questões materiais,
muitas vezes nos permitindo situações que vão trazer até mais perturbação do que tranquilidade, serenidade e grandeza. Então fica novamente essa reflexão. Vamos homenagear verdadeiramente o aniversariante do mês, né? Não importa que é uma data não correta, mas é nesse mês que nós comemoramos, né? Que possamos dar, né, o devido valor ao mestre, modelo e guia da humanidade, né? Buscando realizarmos de acordo com as suas ações, de acordo com as suas orientações, e aí sim permitirmos termos Ele conosco neste Natal. Você vê bem, não que nós estamos querendo dizer que o Natal não deva ser comemorado da forma que é até salutar, né, André? Reunir a família, conversarmos, porque tem família que se reúne só nesse dia, né? E aí, a questão é afastar Jesus do Natal. Justamente, é essa questão que nós estamos falando. A gente tem que comemorar da forma que é comemorado, mas que ele, como ele é o aniversariante, ele ser lembrado sempre. E lembrar aquilo que eu disse, qual o melhor presente a dar para Jesus? O amor. O amor entre nós, nos amarmos. E é isso que às vezes falta, que você falou, que as pessoas pensam em tudo e às vezes muito pouco em Jesus, né? Exatamente. Então essa é a propositura, né? Preparam todo o ambiente, todo lugar, com todas as pompas, mas e aí? O aniversariante vai poder adentrar o seu lar? Há espaço para ele? Mas é isso aí. Valeu, André, muito obrigado. Verdade e Luz. Agora no programa Verdade e Luz especial de Natal, quando caminhamos para o encerramento do nosso programa, mas hoje temos uma mensagem. A mensagem que nós escolhemos é Evocação do Natal, de autoria do Espírito Emmanuel. E Emmanuel assim escreve: o maior de todos os conquistadores na face da terra conhecia de antemão as dificuldades do campo em que lhe cabia operar. Estava certo de que entre as criaturas humanas não encontraria lugar para nascer, à vista do egoísmo que lhes trancavam os corações. No entanto, buscou-as, espontâneo, asilando-se no casebre dos animais. Sabia que os doutores da lei ouvi-lo-iam indiferentes com respeito aos ensinamentos da vida eterna de que se fazia portador. Contudo, entregou-lhes confiante a divina palavra. Não desconhecia que contava simplesmente com homens frágeis e iletrados para a divulgação dos princípios redentores que lhe vibravam na plataforma sublime, e abraçou-os, tais quais eram. Reconhecia que as tribunas da glória cultural de seu tempo se lhe mantinham cerradas, mas transmitiu as boas novas do reino da luz à multidão dos necessitados, inscrevendo-as na alma do povo. Não ignorava que o mal lhe agredia as mãos generosas pelo bem que espalhava. Entretanto, não deixou de suportar a ingratidão e a crueldade, com brandura e entendimento. Permanecia convicto de que as noções de verdade e amor que veiculavam levantariam contra ele as matilhas de perseguição e do ódio. Todavia, não desertou do apostolado, aceitando sem queixa o suplício da cruz com que lhe sufocavam a voz. É por isso que o Natal não é apenas a promessa da fraternidade e da paz que se renova alegremente entre os homens, mas, acima de tudo, é a reiterada mensagem do Cristo que nos induz a servir sempre,
compreendendo que o mundo pode mostrar deficiências e imperfeições, trevas e chagas, mas que é nosso dever amá-lo e ajudá-lo mesmo assim. Verdade e Luz. Bem, meus amigos, agora vamos a uma parte do programa onde cada um vai dizer 2 palavras sobre Jesus e não vale repetir, né? Para que a gente possa usar da nossa criatividade. Então vamos começar pelo João. João, 2 palavras sobre Jesus que significam muito para você. 3. Está sempre conosco. 2 que viraram 3. Tá certo. Márcio. Então a minha pode virar 4, mas não, vamos lá. Sabedoria e virtude. Sabedoria e virtude. André. Amparo e acolhimento. E as minhas 2 palavras são transformação e resiliência. Verdade e Luz. Amigos ouvintes e telespectadores, estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz especial de Natal de 2025. Agradecendo aos nossos patrocinadores e depois convidaremos os amigos presentes para suas considerações finais. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Márcio, suas considerações finais. Agradecer mais uma oportunidade de estudo, né, que a gente se coloca a estudar antes de vir e aprender, ou seja, compreender e entender. Agradecer essa oportunidade para que possamos divulgar a doutrina e desejar a todos que estão conosco um Feliz Natal, e cada um com o seu entendimento, mas que Jesus é nosso mestre. João? Eu queria mais uma vez, né, Zola, gratidão por estar aqui nesse programa de Natal maravilhoso, agradecendo a companhia também dos nossos telespectadores, dos nossos ouvintes, agradecendo a você, Zola, ao Márcio, o André, o Gilberto, né, pela aprendizagem, por estarmos juntos aqui. E desejo a todos um santo e feliz Natal, que o aniversariante do dia esteja sempre em nossos corações. Muito obrigado. André? Nosso muito obrigado ao caro amigo ouvinte, telespectador, por mais um ano, né, mais esta possibilidade de trabalho. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua paciência, né, de nos assistir, de nos ouvir, e que possamos continuar juntos no próximo ano, que esse Natal seja repleto de bênçãos, que Jesus, o aniversariante do mês, faça parte da sua mesa, do seu lar, do seu convívio. Um grande abraço a todos. Agradecemos ao telespectador, à telespectadora, agradecemos ao Márcio, agradecemos ao João, agradecemos ao André, agradecemos ao Valmir, né, a Maria Amélia, agradecemos a Marlene, ao Edgar, que formam toda esta equipe dedicada, e um agradecimento especial àquele que não aparece nas câmeras, que para mim deveria aparecer agora, né, Gilberto? E que todos nós tenhamos, né, um Natal repleto de alegria. E gostaríamos, Gilberto, que você, nesse especial de Natal, deixasse sua mensagem também aos nossos telespectadores e telespectadoras. Eu queria agradecer a essa equipe maravilhosa aí que a gente trabalhou junto esse ano todo. Desejar a vocês um Feliz Natal
E um Feliz Natal também para os nossos amigos telespectadores que continuem assistindo a gente lá no YouTube, curtindo, compartilhando, que é isso que é a força do programa. Feliz Natal. A todos, um Feliz Natal de todos os dias de Natal das nossas vidas. E aproveitando a oportunidade, convido a todos para que ouçam toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz e que também divulgue para os seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar nosso podcast www.webradioverdadeluz.org.br. Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa Verdade e Luz, aqui pela nossa Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e também pelo nosso YouTube. Feliz Natal! Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.